Luciano Hang é atualmente um dos maiores empreendedores do Brasil. Luciano Hang é atualmente um dos maiores empreendedores do Brasil. O cofundador e atual proprietário da rede de lojas Havan é conhecido como uma das figuras mais polêmicas do Brasil. Entretanto, Luciano Hang criou um verdadeiro colosso empresarial e a sua história merece ser contada por nosso canal. Luciano Hang nasceu na cidade de Brusque, em Santa Catarina, e teve uma infância desprovida de luxos. Afinal de contas, Luciano é filho de operários da indústria têxtil e seus pais trabalharam em uma extinta fábrica de tecidos chamado Carlos Renal, onde o próprio Luciano trabalhou durante 7 anos como operário. Luciano teve a oportunidade de cursar uma faculdade, se formando como tecnólogo em processamento de dados, na Universidade Regional de Blumenau. Na época, Luciano Hang se destacou como uma voz ativa ao ser o presidente do Clube dos Estudantes Universitários de Brusque durante 3 anos. Aos 17 anos, Luciano Hang foi admitido para trabalhar na fábrica de tecidos Carlos Renal, onde seus pais trabalhavam. Luciano, por lá, trabalhou durante 7 anos, mas aos 21 anos, no ano de 1980, ele comprou uma empresa, a Tecelagem Santa Cruz, a qual ele passou a se dedicar e se tornou um empresário no ramo dos tecidos. Nos anos 80, Luciano Hang começou a carreira empreendedora com uma loja de 45 metros quadrados, especializada em tecidos importados, na cidade de Brusque, a 100 quilômetros de Florianópolis. À época, a cidade de Brusque começava a ter grande importância no cenário nacional, principalmente por ser conhecida como um polo da indústria têxtil. No início dos anos 90, com a abertura econômica no governo Collor, a empresa teve um grande impulsionamento. E Luciano começou a ter a oportunidade de ir até os Estados Unidos da América, onde notou diversos modelos de negócio e começou a comprar bugigangas para revender. A ideia de Luciano era importar as chamadas bugigangas e revendê-las nas antigas lojas de R$ 1,99 da cidade. Na época, Luciano tinha um sócio, Vanderlei de Limas, e a junção dos nomes dos fundadores, Hang e Vanderlei, criou a Havan, que se tornou posteriormente uma empresa nacionalmente conhecida. Em 1991, o sócio acabou deixando a empresa, e após a saída de seu sócio, Luciano decidiu abrir lojas fora do estado de Santa Catarina, onde a Havan já possuía algumas unidades. Foi assim que a Havan criou seu próprio modelo de negócios, considerado ultrapassado e para muitos antiquado. Entretanto, o negócio decolou e Luciano se tornou uma grande referência no empreendedorismo nacional. A Havan se baseia principalmente no conceito noventista das lojas de departamento. As diversas lojas de departamento, como MAP e Mesbla, que foram um grande sucesso na década de 90, acabaram fechando. Entretanto, a rede Havan continua operando nos mesmos moldes das antigas lojas de departamento, vendendo mais de 100 mil itens, um número altíssimo que torna a operação da loja extremamente complicado. A loja oferece diversos tipos de itens, fazendo com que o consumidor possa encontrar quase todo tipo de produto no interior das lojas. Entretanto, Luciano Hang decidiu abrir as lojas Havan nos interiores dos estados brasileiros e não nas grandes capitais. Foi desta forma que Luciano conseguiu consolidar um modelo de negócio até então considerado ultrapassado como um grande sucesso nacional. Assim como um dia Sam Walton criou a rede de supermercados Walmart praticamente nos interiores dos Estados Unidos da América, Luciano Hang abriu diversas lojas no interior do país e desta forma ele conseguiu combinar preços baixos, uma decoração bastante peculiar e um espaço que reúne também opções de alimentação e lazer. Por conta disso, muitas empresas de turismo passaram a ter ônibus intermunicipais que pudessem levar consumidores para as lojas Havan. Outro grande trunfo das lojas Havan é a proximidade de rodovias,
o amplo estacionamento e a facilidade de acesso via transporte público. Todos estes elementos constituem um modelo muito familiar às lojas dos Estados Unidos da América, inspiração que Luciano Hang deixa bem claro, principalmente pela rede Havan ser nacionalmente conhecida por ter uma réplica da Estátua da Liberdade em frente a quase todas as suas lojas. A Estátua da Liberdade, inclusive, gerou várias polêmicas, até mesmo com o candidato presidencial Cabo Daciolo. Segundo o Boston Consulting Group, mais de 80% das cidades onde a Havan está presente tem menos de 500 mil habitantes. Inclusive, a Havan possui uma unidade na cidade de Porto União, em Santa Catarina, um município com apenas 30 mil habitantes. Atualmente, a Havan tem um faturamento superior a 4 bilhões de reais. Entretanto, a operação é conduzida tal como se fosse uma pequena ou média empresa. O modelo operacional da empresa conta apenas com 5 diretores, e Luciano administra o negócio praticamente. Do modelo enxuto, a Havan não se constitui como um modelo familiar, já que a sucessão é assunto proibido na empresa, e a família de Luciano quase não participa do dia a dia da operação. A empresa conta inclusive com seu próprio centro de distribuição, na cidade de Barra Velha, no litoral de Santa Catarina. Luciano Hang tem o objetivo de chegar a 200 lojas nos próximos 5 anos. Recentemente, a rede bateu mais de 100 unidades em todo o país. Inclusive, a loja de número 100 foi inaugurada na cidade de Rio Branco, no Acre. Luciano Hang era um empresário bastante discreto, até que uma polêmica acabou levando-o a aparecer ao grande público. Muitos boatos circulavam a respeito de quem era o verdadeiro proprietário da rede Havan. Entre os especulados estavam o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, o bispo Edir Macedo, grupos coreanos, chineses, americanos, entre outros. Por conta disso, após 30 anos de operação, Luciano Hang decidiu aparecer ao grande público e se assumir como o verdadeiro dono da empresa. Desde então, Luciano Hang tem se tornado uma figura bastante pública no cenário brasileiro, inclusive sendo uma figura que desperta amor e ódio entre os brasileiros, principalmente por suas posições políticas, crítico a governos passados e por seu apoio ao atual presidente brasileiro. Existem algumas controvérsias a respeito de Luciano Hang. Inclusive, algumas notícias têm sido veiculadas a respeito de sua operação, incluindo problemas com o fisco e com a Previdência. Entretanto, a situação ainda está sob juízo e novas informações podem contribuir para a conclusão deste debate. Entretanto, é possível admirar toda a trajetória de Luciano Hang, deixando uma infância pobre, sendo ele filho de operários, o início árduo quando ele também foi operário por alguns anos, para se tornar um grande empreendedor brasileiro, saindo de uma loja de apenas 45 metros quadrados para centenas de lojas em todo o Brasil. A estratégia de Luciano Hang de crescer em pequenos centros urbanos e assim alastrar a rede Havan pelos interiores do país se mostrou bastante bem sucedida, indo à contramão de investidores e especialistas em negócios que julgavam que o modelo de negócios adotado por Luciano Hang estava fadado ao fracasso, tal como as grandes varejistas dos anos 90. Entretanto, a trajetória de Luciano Hang desafiou as estatísticas, as previsões pessimistas, entre outras coisas, para se tornar um dos maiores empreendedores do Brasil. A história de Luciano Hang foi uma sugestão